Muito bem. Esse é o tema da palavra desta manhã, princípios para a multiplicação, princípios para a multiplicação. O texto que nós vamos nos embasar, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, se você puder abrir na sua palavra, na sua Bíblia, 25. Deixa preparadinho aí. E a gente vai ler a partir do verso de número 14. Eu vou ler na minha versão. E você, por favor, acompanhe aí na sua, tá? Diz assim o texto sagrado. E também será, Jesus falando sobre o reino de Deus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos falar com o Senhor? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Deus, e pedimos que ela nos ministre aos corações nesta manhã, Pai. Fale as nossas vidas pelo Teu Espírito e pela Tua santa palavra. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Multiplicar é um assunto que agrada a Deus. Multiplicação é um assunto que agrada a Deus. Talvez não te agrade esse assunto, né? Vai falar sobre multiplicação. Talvez não te agrade esse assunto, mas você precisa saber que é um assunto que agrada a Deus. Pastor, como que você pode afirmar isso? A Bíblia afirma isso. Nós temos vários textos que nos mostram isso. Por exemplo, Deus fala sobre multiplicação de descendência. Olha o que diz lá em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, falando lá com quem? Adão e Eva, né? Gênesis 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Está vendo como Deus gosta desse assunto da multiplicação? Está falando aí sobre multiplicação de descendência. Olha que Gênesis 22 diz:
certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Palavras de Deus a quem? Abraão, né? Muito bem. Está vendo como Deus gosta desse assunto? Multiplicação de descendência. Deus também, na sua palavra, ele fala sobre multiplicação de provisão, de alimento, né? Daquilo que precisamos. E a gente tem lá, por exemplo, a história do azeite da viúva. Você lembra? Está lá em 2 Reis 4. Né? Tragam suas vasilhas, consigam vasilhas. Enquanto tinha vasilha, foi enchendo. Multiplicação. Multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, 19 a 21. Lembra? 5 pães, 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 homens, fora crianças, adolescentes e mulheres. Adolescentes é importante grifar, porque adolescente come muito, né? Então, imagina, muita gente se alimentou. Multiplicação de quê? De provisão. Não sei se você sabe, mas na Bíblia tem mais de uma multiplicação de pães. Tem também, lá em Mateus capítulo 15, a segunda multiplicação de pães e peixes. Agora para 4.000 pessoas, né? E pessoas, está contando aqui os homens, mas fora contar crianças, mulheres e adolescentes, irmão, imagina, né? Então, é um assunto que é recorrente na Bíblia, multiplicação de provisão. Multiplicação de provisão, multiplicação de descendência e também de frutos espirituais. Olha que diz João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o fruto aí não é goiaba, não é pitanga, manga, jamelão, não é essas frutas aí, irmãos. O fruto que está falando era o quê? Discípulos, servos de Jesus, discípulos de Jesus. Diz também Atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Veja que multiplicação é um assunto recorrente na palavra, e se está na palavra, vem de Deus. Multiplicação, provisão, descendência e frutos espirituais. Deus não é Deus de escassez, mas Deus de abundância. Não sei se você sabe, mas os alimentos que são desperdiçados em um ano na terra, dá para suprir a necessidade de todos aqueles que passam fome na terra. Vejam como Deus é Deus, não é Deus de escassez, mas de abundância. A terra criada por Deus, ela é abundante. E vão descobrindo técnicas que fazem com que ela ainda produza mais e mais. Veja como a criação de Deus é abundante, porque a criação de Deus aponta para Ele. O nosso Deus é abundante, não é Deus de escassez. Ele multiplica vida, recursos e frutos espirituais. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Como Deus é Deus de multiplicação, Deus de abundância. E Ele espera o mesmo dos seus filhos, que somos nós. O Senhor é um Deus de multiplicação, e Ele espera que nós também sejamos esses seus servos, que multipliquem discípulos, multipliquem as bênçãos que Ele nos dá, multiplique também a nossa descendência. Inclusive, irmãos, a gente está aí para inaugurar o nosso maternal / berçário, berçário / maternal, né? Que começa do berçário, depois vai para o maternal, e a gente precisa de mais bebês na igreja, né? E faz parte da multiplicação, descendência também, né? Então, em nome de Jesus, nós precisamos de mais bebês, tá? Mais bebês na igreja, para a gente encher aquele berçário lá, tá bom?
Muito bem. Cadê as tias do berçário? Elas ficam lá, às vezes, lá até com sono, né? Fica até com sono lá, porque não tem bebê. Tem que ter bebê na igreja, gente, né? Muito bem. Então é isso. Deus espera que nós, os seus filhos, os seus servos, os seus discípulos, também sejamos pessoas multiplicadoras. E aí eu quero, então, tratar com os irmãos, e aí chegamos na mensagem, né? No conteúdo da mensagem, princípios de multiplicação. E a gente vai usar o texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 25, como base, tá? E o primeiro princípio que eu quero pensar com os irmãos é o princípio da capacidade. Olha que diz o verso de número 14. E também será como um homem, texto que nós lemos, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Antes daquele Senhor, e leia-se Senhor como Deus, porque essa parábola, Jesus está contando essa parábola para poder explicar para aqueles homens como é o trato de Deus, e o Senhor dessa parábola é o próprio Deus. Então leia-se Senhor como Deus, tá? Esse Senhor, ele chama os seus servos e confia-lhes os seus bens, ou dependendo da sua versão, talentos, ou dependendo da sua versão, dinheiro, né? Na NTLH acho que é dinheiro que fala. Ou seja, ele capacita os seus servos, antes dele sair, antes dele fazer a sua viagem, ele entrega recursos, ele capacita aqueles seus servos para eles trabalharem aquele recurso recebido. Deus dá dons e talentos para os seus servos. Deus nos capacita com dons e talentos. Dons e talentos. Deus nos dá isso de presente, né? E eu não vou mergulhar aqui no qual a diferença entre dom e talento, né? Mas tem a diferença aí, tá? Dom é aquilo que vem de Deus, né? Talento acaba vindo de Deus também, mas talento é mais, por exemplo, cantar é um talento, cantar não é um dom. Tem gente que tem mais facilidade, né? Mas é um talento. Fazer bolo, eu trouxe aqui, eu vou mostrar um bolo para os irmãos, é também um talento, né? Deus dá talentos para seus servos, mas por que Deus dá talentos para nós e dons? Porque Deus nos capacita com dons e talentos. Será que é só para o nosso usufruto? Será que é só para a gente, só para nós mesmos? Não, irmãos, é para nós mesmos também, mas principalmente para a gente multiplicar na vida de outros, aplicar na vida de outros, para multiplicarmos, no final das contas, discípulos para eles. Usarmos nossos dons e talentos para a multiplicação de discípulos. Aí o bolo aí que eu falei, não é um bom horário para mostrar um bolo? Apesar que, né? Talvez você tenha um talento de fazer bolo. Quem tem talento de fazer bolo aí? Levanta a mão. Olha, me surpreendi aqui, ó. Mas aí tem que conferir com o cônjuge, né, no caso, né? Porque talvez você acha que sabe, né? Muito bem. Você tem o talento de fazer bolo. O irmão Max tem o talento de fazer bolo. Estou surpreso. Irmão Max, próximo domingo, 8h30 da manhã, tem café. Café, traga um bolo, que a gente não está duvidando. Não, não é dúvida, é só para, né, para incrementar o nosso café. Sai briga, então não traz não, né? Aí é um bolo que traz contenda, não traga esse bolo para a igreja. Muito bem, você tem o talento, irmão, de fazer bolo. Talento de fazer bolo. Hoje está mais fácil, né? Tem as massas prontas lá, mas tem gente que até a massa pronta dá errado, né? Aí você vai ter o talento de fazer o bolo. O que você vai fazer com esse talento? Só vai fazer bolo para você? Não. Faz para outros também, né? E você pode multiplicar esse talento, por exemplo, ensinando alguém a fazer bolo. Você pode multiplicar esse talento ensinando outros
a terem também esse talento que você tem, entendeu? A ter esse talento também que você tem. Mas, queridos, você pode usar esse talento também para a obra do Senhor. Você faz um bolo, o irmão Max vai lá, faz aquele bolo contencioso, como é que gera contenda na igreja, mas lá na sua vizinhança talvez não gere, né? Contenda. E aí pode pegar esse bolo e entregar esse bolo para alguém, né? E aí vai entregar esse bolo para alguém e vai desarmar esse alguém. Igual o nosso irmão Enéas aqui deu o recado aqui, entregou o Novo Testamento lá para o cara e literalmente ele ficou desarmado. Literalmente, abaixou a arma. Então você pode usar os seus talentos para a multiplicação de discípulos. Você quer conquistar aquele vizinho lá, aquele seu parente, enfim, para o Senhor. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Use o seu talento para isso. Você entrega aquele bolo gostoso, já, querido, já é meio caminho andado já. Entendeu? A partir dali, cria-se um relacionamento, uma amizade, e você pode apresentar as boas novas da salvação. Entendeu? Multiplicarmos, né, os nossos dons espirituais. Ali está simbolizando ali, digamos que seja o Espírito Santo, né, para a gente falar sobre dons. A gente precisa usar os nossos dons também na multiplicação de discípulos. Os nossos dons não é para usufruto seu e da igreja local. É também, mas ele precisa ser usado para multiplicação de discípulos. Você tem o dom da palavra. Usa isso para ensinar outros, para conquistar outros para o Senhor Jesus. Diz Romanos 12:6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, porque Deus nos dá dons. Para usar esses dons, a gente tem que usar. A gente usa como? Na vida de outros. Usar na vida de outros. Entendeu? É assim que a gente multiplica. Deus nos dá dons para usar na vida de outras pessoas e atraí-las a Cristo. Olha o texto de Paulo. Romanos 1, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Olha o que diz o finalzinho do verso 13, a gente leu o 11, olha o que diz o verso 13. Ao propósito de Paulo de distribuir dom. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo estava com o desejo de ir até aqueles irmãos, para que o Espírito capacitasse eles com dons, para que esses dons atraíssem pessoas, e essas pessoas são frutos, seriam frutos do Evangelho, discípulos do Evangelho. Então, por que Deus nos capacita com dons e talentos? Além de nos servir, nos abençoar, e servir e abençoar a igreja local, é para multiplicarmos discípulos, gerarmos discípulos espirituais. Podemos ir para o segundo? Segundo princípio de multiplicação que a gente tira desse texto, investimento. E aí é o mesmo versículo, irmãos, verso 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Antes daquele homem, que a gente entende aqui, pela parábola, que é o próprio Deus, antes dele sair em viagem, ele investe nos seus servos. Ele investe nos seus servos. Ele investe nos seus servos. E aí eu quero trazer um exemplo aqui que vai ficar muito claro para os irmãos. Multiplicar é investir para depois ver os frutos. Primeiro a gente investe. E pela graça, pela fé, os frutos virão.
Entendeu? Primeiro a gente investe. Primeiro a gente investe. Não é isso? Você que está em busca de um cônjuge, é o mesmo princípio. Primeiro a gente investe. Eu estou falando dos homens, tá? Dos homens. Os homens que têm que investir. Minha concepção é essa, né, irmão Ailton? Os irmãos investem, né? Então, primeiro investe pela fé, né? Pela fé o fruto virá, né? Multiplicar e investir para depois ver os frutos. O exemplo que eu quero trazer são os nossos irmãos dos Gideões Internacionais. Eu recebi, há semanas atrás, um relatório do irmão José Luiz, falando sobre, um relatório sobre os Gideões Internacionais. Vocês sabem quanto os Gideões Internacionais investem no mundo? Olha o número aí. 500 milhões de dólares por ano em 201 países. 500 milhões de dólares os Gideões Internacionais investem por ano no mundo. E primeiro eles investem. Primeiro eles pagam para imprimir os Novos Testamentos. Primeiro eles vão e se mobilizam para distribuir isso. Primeiro eles investem. E pela fé, os frutos chegam. Primeiro você precisa investir. Depois os frutos virão. Trouxe um exemplo aí, para ficar prático para a gente. Ó. Querido, se você tem vizinhos barulhentos, quem tem vizinho barulhento aqui? Aí, ó, então é para você, meu irmão. E aí, vários barulhos, né? Pode ser barulho de briga, e briga muito, e briga, e você não consegue dormir. Pode ser de som alto, e o som alto, que não é a música que você gosta, né? E aí você não consegue dormir também. Pode ser o cachorro que não para de latir. Enfim, temos variedades, né? Variedades de perturbações, né? E aí você não consegue dormir, por conta do exemplo aqui do vizinho. E aí como que você vai investir? Aí você pensa, eu vou investir mudando de casa, né? Vou pagar uma mudança, vou mudar de bairro, vou mudar de cidade, vou mudar para outro lugar, porque eu não aguento mais. Mas você é crente, né? E você vê todas as coisas como oportunidades. Então você pensa assim, eu vou investir nesse vizinho meu, né? E você começa a querer fazer uma amizade com o vizinho. Ô vizinho, tudo bem? Ouvi uns barulhos ontem, está tudo bem aí? O som é alto, aí você dá um fone de ouvido de presente para o vizinho. Começa a investir no vizinho, entendeu? Para quê, irmãos? É só para você ter uma noite de sono tranquila? Também. Mas, principalmente, você ganhar aí para Jesus, entendeu? Você pega lá o talento do bolo, entrega para o vizinho. E já começa a quebrar ali barreiras para você conversar, saber o nome, dialogar. Daqui algumas semanas você fala, olha, cara, vocês estão com algum problema aí, porque eu sou crente e a gente costuma orar. Você quer que eu acrescente você nas nossas orações? Entendeu? Deixa Deus te usar, meu irmão. O Espírito, diz a palavra, que nos ensinaria e nos faria lembrar todas as coisas. Às vezes não nos lembra porque a gente não coloca em prática. Então, segundo princípio de multiplicação e investimento. Primeiro a gente investe. E pela fé, o Senhor vai acrescentando a cada dia os que chegavam na igreja. A melhor defesa é o ataque. Isso é uma verdade. E eu não estou falando de violência aqui. Não quero falar sobre violência. Olha o que diz Efésios 6. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu quero dizer? Se a gente ficar sempre fugindo, tem um barulho, uma confusão, eu vou fugir. Aí você chega em outro lugar, tem outro problema. A gente está sempre fugindo, sempre na defensiva. Se a gente ficar sempre na defensiva, irmãos, o mundo já é mal. Não vai ter espaço para nós. Mas nós não fomos chamados para ficarmos recuados. Pelo contrário. A gente precisa avançar, não fugir, avançar.
como diz a campanha de missões nacionais, ainda há muitíssima terra a conquistar, corações a serem conquistados. Mateus 16, 18, e digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que avança, é a igreja que vai. Porta não anda. O inferno já tomou, o mundo é do inferno, é do mal, é do maligno. Ele está paradinho lá. É nós que avançamos, é nós que ganhamos território. Somos nós. Somos nós. E se a gente não faz isso, tudo vai sendo dominado por eles, né? E por eles não estou falando de pessoas, estou falando daquilo que nós acabamos de ler lá em Efésios. As potestades, o inferno. Terceiro princípio, fica tranquilo, são só 18 princípios, tá? Brincadeira, irmãos, não é isso tudo não. Terceiro princípio, singularidade. Singularidade. Diz o verso 15, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O Senhor, Deus, Ele distribui dons, Ele capacita-nos com dons, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a nossa singularidade, de acordo com o nosso jeitinho, entendeu? É assim que Ele faz. Ele distribui conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Então, querido, você precisa entender isso e não se comparar. Tem gente que fica se comparando. Poxa, eu queria ser assim, queria ser assado, queria ter o dom tal, queria ter o talento. O talento dá para você correr atrás, né? Não se compare. Não se compare. Você não precisa disso, né? A comparação gera inveja. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Aí você quer sabotar o amigo, por quê? Porque você fica se comparando e acaba gerando inveja. Isso não é de Deus, né? Isso não cabe no reino dos céus, do reino de Deus, tá bom? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. O que você tem que fazer, querido, é trabalhar isso que você recebeu do Senhor. Em vez de ficar olhando, se comparando com outro, o dom e talento do outro, aquilo que você recebeu, trabalha isso. Corre atrás disso. Desenvolva isso. Desenvolva isso. E como você vai desenvolver isso? Testando, treinando, colocando em prática na vida de outros. Na vida de outros. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É uma frase, irmãos, que está famosinha aí na internet. De primeiro era frases de caminhão. Quem lembra das frases de caminhão? Agora não tem muito negócio de frase de caminhão, a gente já decorou elas, né? Agora é o quê? Frase da internet. Frase da internet, né? Os adolescentes presentes, que não estiverem dormindo, talvez conheçam essa frase, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Aí tinha uma foto do antes e depois, assim, junto com essa frase. É isso. Você recebeu do Senhor, trabalha isso, melhora isso. Exerça isso, exerça isso. Deus tem um propósito e um público específico para você. Por isso você não precisa se comparar. Entendeu? Deus tem um propósito e um público para você. Por exemplo, eu não estou com a sua, que faz unha, como é que é o nome? Manicure e pedicure. Eu não estou com ela. Por quê? Porque eu não vou no salão fazer unha e pé, né? E não critico os irmãos que fazem, né? Tem alguns homens que fazem isso. Leonardo, você faz? Pastor Pedro faz. Você que faz, né? Que benção. A esposa fez no marido, viu, amor? Mas eu não quero. Muito bem. Eu só fiz uma vez, irmãos. Obrigado. Obrigado.
No dia do casamento, me obrigaram, aí eu fui. Sob coação, e eu tremia tanto e a mão suava assim, misericórdia. Com medo da mulher arrancar bife, né? Enfim. Então, Deus tem um propósito e um público para cada um de nós. Então, querido, eu vou chegar em pessoas que você talvez não vai chegar, mas você vai chegar em pessoas que eu não vou chegar. E Deus quer te usar nisso, especificamente nisso, entendeu? Aí o homem vai lá no futebol lá do sábado tal. Tem pessoas lá que ele conhece que eu não conheço, os pastores da igreja não conhecem. Deus quer te usar com aquele público ali, entendeu? É nisso, é na vida prática, não é complexo não, é só você inverter a visão. Eu ia lá para fazer isso, agora você vai lá para fazer discípulos, multiplicar discípulos, enquanto você faz o que você já tem costume de fazer. É isso. Então, a peculiaridade, esse é o terceiro princípio. Deus quer usar cada um, e Ele pode usar, e Ele quer usar, da maneira que Ele fez você. Então, Ele tem propósito e um público específico para você. O provérbio popular diz, né, para todo pé descalço, há sempre um chinelo velho. Então, querido, entenda isso. Deus quer te usar em pessoas de forma específica. Ele tem um propósito para isso. Entendeu? Então não fica se menosprezando aí não. O outro tem, eu não tenho. Tem sim. Você é um servo do Senhor? Então você tem o Espírito que capacita. Amém? Então, mas também não fique se achando muito não, né? Tem outro ditado, né? Só não se ache a última bolacha do pacote, que é outro ditado popular. Sabe por quê? Não fique se achando muito não, cuidado com a arrogância. Sabe por quê? Porque a última bolacha do pacote, a costuma estar quebrada. Então não se ache muito não. Deixa Deus te usar, e Deus quer te usar na sua peculiaridade, tá? E é isso. Vamos para o quarto princípio, é o frutificar. Diz o texto, verso 16, que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Trabalhou, multiplicou, frutificou. Ele não ganhou para si mesmo, mas para o seu Senhor. E eu coloquei S maiúsculo ali, porque a gente está falando de Deus, né? Deus vai, capacita, investe, entrega seus talentos, dons lá, e vai, e sai, e deixa o povo trabalhar, os seus servos trabalharem. E aí o que ganhou 5, ele de imediato ele foi e começou a trabalhar, exercer o seu dom, colocar aquilo em prática. E ele faz isso, né, não para si mesmo, ele faz para o seu Senhor. Para o seu Senhor, ele não ganhou para si, ele ganhou para o seu Senhor. Queridos, nós devemos trabalhar não para nós mesmos, mas para o nosso Senhor. Para o nosso Senhor. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Então devemos trabalhar por Ele, por gratidão, por aquilo que Ele já fez por nós. Nossa maior realização deve ser frutificar para o nosso Senhor. É claro que no meio desse processo, nós somos abençoados. Nós nos alegramos. Também, com certeza. Deus não nos quer trabalhando tristes para a sua obra. Não. Pelo contrário, a sua obra nos enche de alegria e regozijo. Mas precisamos lembrar que o nosso trabalho é para o Senhor, não é mérito próprio e nem para o nosso orgulho pessoal. Diz Lucas 12, a partir do 19, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, ou em outras versões, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida, ou te pedirão a sua alma, dependendo da sua versão. Então quem ficará com o que você preparou?
Às vezes a gente quer só trabalhar para nós mesmos, correr atrás das nossas coisas, acumular. E aí, no final das contas, vai ficar para quem? Vai ficar para meus parentes. E a tua alma? Você trabalhou? Você trabalhou a tua alma? Você trabalhou as coisas espirituais? Essas são eternas. Frutos espirituais são eternos. Multiplique discípulos, eles são frutos eternos. Eternos. Precisamos multiplicar para o Senhor, porque esses frutos são eternos. Quinto, você deve estar preocupado, meu Deus, será que são 15? Será que são só 7, tá? Estou sendo rápido. O quinto princípio, o tempo. Diz o verso, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Queridos, o tempo aqui na terra não é eterno. Existe uma urgência. Todo processo leva um tempo. Todo processo leva um tempo. E a gente precisa entender isso, porque talvez você esteja assim, poxa, pastor, tem entendido essa mensagem, essas mensagens que a igreja tem pregado, né, sobre fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus. Eu tenho me empenhado nisso, mas eu não vejo resultado, pastor. Eu não vejo, as pessoas não querem nada com nada. Querido, todo processo leva um tempo. Todo processo leva um tempo. O texto diz, depois de muito tempo o Senhor voltou. Ou seja, aquele que ganhou 5 talentos, não necessariamente que foi no outro dia que ele conseguiu multiplicar para 10. Levou um tempo. Levou um tempo. Todo processo leva um tempo. A gente precisa entender isso, né? O próprio Senhor Jesus, ele começa o seu ministério com quantos anos? Você se lembra? 30 anos. Ele é batizado, depois de ser batizado, ele vai ser tentado, né? Fica lá em jejum 40 dias, 40 noites. Mas antes de iniciar o seu ministério, ele esperou quanto tempo? 30 anos. Ele teve que nascer, né, entre nós. Ele esvaziou a si mesmo, né, tomou forma humana e veio habitar entre nós. Ele nasce e durante 30 anos ele espera, ele se prepara para iniciar o seu ministério. Todo processo leva um tempo. Não é de um dia para o outro que as coisas mudam assim, não. Leva um tempo. Leva um tempo. Depois que ele inicia o seu ministério, com 30 anos, ele ainda fica mais 3 anos ensinando seus discípulos. Levou um tempo. 3 anos para ensinar, para preparar, qualificar os seus discípulos. Todo processo leva um tempo. E isso precisa, querido, tirar a sua ansiedade. Sua ansiedade. Estou muito ansioso. Respira. As coisas levam um tempo. Então, respira. Faz a sua parte. E espera. E espera. Faz a sua parte. E espera, né? Também você não vai ser um deitão, né? É tudo com o Senhor. Não, tem a sua parte também para fazer. Faz a sua parte e espera. Que isso tire a sua ansiedade, entendendo que todo processo tem um tempo. Que isso também não te desanime. Mas nunca acontece, eu desisto. Que isso também não te desanime. Todo processo tem um tempo. Diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então faça a sua parte e espere. Não é isso, Natália? Muito bem. Não vou contar não, tá? É só para gerar ansiedade nos irmãos. Está tudo em paz. Sexto, a gente está acabando, tá? Prestação de contas. Prestação de contas. Diz o texto, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Voltou e acertou contas com eles. Princípio, acerto de conta.
existe uma urgência. Como eu já disse, não temos todo o tempo do mundo, porque não vamos ficar eternamente aqui. O Senhor está voltando e nós estamos indo ao seu encontro. Então existe uma urgência, precisamos fazer aquilo que Ele nos pediu, que é o quê? Discípulos, multiplicar discípulos, ministrar na vida de pessoas. Entendendo que Deus entende e quer usar a sua peculiaridade também. Entendeu? Ali na sua rotina de vida, Deus quer te usar para isso. Porque existe uma urgência. O Senhor, Ele virá, Ele voltará. O Senhor está voltando e Ele pedirá contas dos seus servos. Literalmente é isso que acontece na parábola. O Senhor volta e pede contas aos seus servos. Jesus voltará e Ele nos pedirá contas do que nós produzimos para Ele, os frutos que nós ganhamos para Ele. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Talvez você fique pensando assim, eu tenho que esperar a oportunidade perfeita, o momento perfeito, para começar a multiplicar. Eu preciso esperar todas as circunstâncias perfeitas para abrir minha boca para apresentar Jesus para alguém. Eu fico esperando, talvez você está lá no meio lá e começar a aparecer uma música de fundo, gospel, e todas não é assim, meu irmão. Se você ficar esperando as circunstâncias perfeitas, observar o vento e ficar olhando para as nuvens, você nunca vai exercer aquilo que o Senhor quer que você faça. Existe uma urgência e a gente precisa começar. Precisa dar os primeiros passos. E por último, o reconhecimento, mais um princípio de multiplicação. Diz o texto, verso 21, o Senhor respondeu para aquele seu servo, aquele que multiplicou de 5 para 10 e é também aquele que multiplicou de 2 para 4. Muito bem, servo bom e fiel. Reconheceu o trabalho daquele servo. O Senhor voltou e reconheceu o trabalho, o empenho, os frutos daquele servo. Muito bem, servo bom e fiel. Elogio de Deus, recebeu um elogio do Senhor. Você conhece o poder do elogio sincero, querido? Talvez você esteja sentado do lado do fruto de um elogio sincero. Fernando foi lá e fez um elogio sincero para a sua, que não era nada ainda, a irmã Jacirema, e talvez o resultado desse elogio sincero foi começar um namoro, e depois um noivado, e depois um casamento, a bordo de um navio, Poder do elogio sincero. Isso abre portas, irmãos. Abre portas. E talvez uma forma de você começar um diálogo com alguém é através de um elogio sincero. Um elogio sincero. E aí tem essa foto aí, ó. Não sei se você percebeu, irmãos, mas aquilo dali não é uma camisa. É uma tatuagem, acredita nisso? O cara é tão maluco que ele pediu alguém para tatuar a camisa. Não vou falar no microfone, Não que não é pecado falar o nome do time, não, mas não vou falar não, Ele pediu um tatuador para tatuar a camisa no corpo dele, irmãos. Olha só que maluquice. Pergunto para você, esse homem aí gosta do time dele? Rapaz, deve gostar muito. Gosta muito. Ele ama, botafoguense. E aí, irmão Belo, tem outro botafoguense aqui na frente, ó. E aí, imagina, esse homem, dá para ver que ele gosta muito, não é, irmão, do time dele? E aí você encontra ele num elevador, lá do seu prédio, lá, por exemplo.
Ele está de camisa, ele vai estar de camisa, mas aí você já percebeu em outros momentos que ele gosta do time. E o time jogou naquele dia ou na noite anterior. Aí o que você vai fazer? Elogia o time do cara, mesmo que você seja, né, de outro time. Cara, ó, parabéns, cara, seu time ganhou ontem, legal, cara. E começa um diálogo, irmãos. Como os cariocas e fluminenses têm essa vantagem de outros estados, né? O pessoal gosta de falar de time, de futebol. Um dia eu com a minha camisa do Estrela do Norte Futebol Clube, que inspirou o Botafogo, que é muito igual. O time que eu torço inspirou o Botafogo, tanto na camisa, na logo, em tudo, né? E aí eu com a camisa, eu passando assim, aí parava para algum lugar e vinha um botafoguense, mal avisado, né? E caramba, aí fogão, aí eu só, né? Tá vendo? As pessoas que vêm até você, você nem precisa, às vezes, abrir o diálogo, a pessoa já abre o diálogo com você. E você pode aproveitar essas oportunidades para multiplicar na vida de outros. Na vida de outros. Estou falando isso aí, um elogio humano, né? De um ser humano para outro ser humano. Agora imagina a gente recebendo um elogio do próprio Jesus, irmão. Já se imaginou ouvindo o elogio de Jesus quando ele voltar? Ele voltar e todo olho verá. Miríades e miríades de anjos, aquele poder que o Réveillon não é nada, não será nada perto da volta de Jesus. E aí ele para na sua frente, não, a gente que vai ao encontro dele, né, nas nuvens, e aí em algum momento ele vai nos elogiar. Imagina, que honra, que privilégio. Por isso precisamos multiplicar. E um dos princípios é esse, o elogio. Saber que o Criador dos céus e da terra um dia nos elogiará por trabalharmos para Ele. Glória a Deus, glórias ao Senhor. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É isso que nos espera. Isso que nos espera. Porém, queridos, você lembra daquele que não multiplicou? Aquele que ganhou um talento, o que ele fez? Ele enterrou. E agora a gente vai falar sobre... Brincadeira, a gente está fechando. Não vai falar sobre 7 pontos sobre o que enterrou, não, tá? Porém, o homem de um talento só, ele foi castigado, diz o texto. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Que ele foi negligente a gente já sabe, né, irmãos? Ele deveria trabalhar e não trabalhou, dá para entender. Mas por que ele foi chamado de mau? Por quê? Porque ele sabia quando foi chamado, quando ele foi capacitado, quando ele recebeu o talento, o investimento, ele sabia, quando ele recebeu tudo isso, ele sabia que ele não ia trabalhar. Ele já sabia. Eu vou enrolar meu patrão. Eu vou enrolar esse Senhor aí. E ele, durante muito tempo, que o Senhor volta depois de muito tempo, durante muito tempo, ele ficou vivendo às custas do Senhor. E não fez nada. Por isso, além de negligente, ele era um servo mau. Um servo mau. O que aconteceu com ele? Verso 30, o último verso que nós lemos. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, nós não queremos ser esse servo mau e negligente, inútil. Nós queremos multiplicar pelo nosso Senhor, porque Ele merece. Ele merece. Nós queremos ver mais pessoas rendidas, mais pessoas libertas, mais pessoas vivendo a alegria da salvação.
E o Senhor conta conosco para isso. Sejamos então servos multiplicadores, pois é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. E a gente vai fechar? Só presta atenção nisso. Aqueles servos que recebeu 5 e 2 talentos, quando eles receberam aquela quantia, certamente eles pensaram: caramba, quanta coisa o Senhor me confiou, quanto recurso o Senhor me confiou, como Ele investiu em mim. Provavelmente eles devem ter ficado assim: caramba, eu nunca vi tanto recurso disponível para mim. E o texto diz, irmãos, quando o Senhor volta, o Senhor diz que aquilo dali era pouco. Pouco, você foi fiel no pouco. Talvez você ache que você já recebeu tudo do Senhor. O texto está dizendo que isso ainda é pouco, diante daquilo que Ele tem para nós, que Ele tem para nossas vidas. Ainda não recebemos tudo que Ele tem para nós. Ele tem muito mais para nós. Mas nós precisamos ser esses servos multiplicadores, fiéis ao nosso Senhor. Façamos, querido, a nossa parte, e Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá. Faça a sua parte, e Deus vai te surpreender. Para a glória dele mesmo e sua alegria. A alegria da sua família e a alegria da nossa igreja, que é essa união das famílias, né, que compõem a igreja. Que Deus nos abençoe e que sejamos esses servos multiplicadores para a glória do Senhor. Amém?